nós vamos ler o versículo de 1 a 11, queridos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, né? Essa palavra que é santa, bendita, inerrante, né? Perfeita. E eu vou lendo e os irmãos acompanham a leitura. E assim fala a palavra do Senhor, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Santo Eterno Deus Pai, te pedimos, ó Deus, que Tu nos fale, ó Pai, da Tua paz dessa manhã. Que Tu tome para si, Senhor Deus, a glória que é devida e a glória que é única e exclusivamente Tua, Pai. Fala aos nossos corações, ilumina nossas mentes, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Então, essa carta que nós vamos tentar fazer algumas observações da vida dos irmãos, né? Essa epístola que é uma epístola universal. Nós vamos tentar fazer aqui evidenciar para os irmãos alguns aspectos da vida dessa comunidade que Tiago se refere. E ele decide escrever essa carta, né? Que é considerada uma epístola geral, uma epístola católica no sentido de universal. Então, quando Tiago ele escreve essa carta, ele tem alguns propósitos em mente. Ele queria comunicar a esses irmãos certos princípios, né, que a palavra de Deus concede, né, no vislumbre de uma vida mais coerente com as Escrituras. E a primeira dificuldade, ou melhor, as dificuldades e provações que os irmãos estavam passando, né, no tempo que Tiago escreve essa carta. Então, ser cristão naquela época era uma questão bastante difícil. O cristianismo já havia sido perseguido pelo judaísmo, e depois, consequentemente, o Império Romano assume essa perseguição. Então é muito duro você ter todo um Estado em cima de você, perseguindo você, né, pelo aquilo que você acredita, com todo o seu aparato, com todo o seu aparato bélico, né, militar. Você colocar o maior exército do mundo na época em cima de pessoas simples, em cima de pessoas de sua maioria das vezes humildes, simplesmente pela prática da sua fé. E se declarar cristão colocava esses irmãos em risco, né? E eles estavam sempre em perseguição por se declararem seguidores de Jesus Cristo. E dentro do contexto social, os cristãos eram considerados ateus, né? Porque era comum as pessoas adorar vários deuses, ter várias práticas de culto. Cada cidade tinha um deus, né? A gente trazendo para o contexto de Deus um padroeiro, tinha um deus lá daquela cidade. E os cristãos só se diziam adorar a Deus. Eles não sucumbiam a todo esse contexto social e adoravam exclusivamente Deus. Então isso trazia uma consequência social muito grande para esses irmãos, que eram acusados de ser ateus, né, diante da conjuntura social da época.
E na mente desses pagãos, a religião e o Estado estavam juntos. Então o rei, né, o imperador, que era César, era chamado de César, ele ocupava também o aspecto de Deus a ser adorado. Então se obedecia ao governo de César e se adorava César. Então os irmãos e os irmãos começaram a ser considerados como subversivos ao sistema, porque eles não rendiam essa adoração, né, ao imperador. E isso trazia consequências drásticas assim na vida, digamos, material desses irmãos, né? Porque ele tinha seus bens confiscados, ele tinha suas famílias, os seus filhos sequestrados para serem usados como soldados do império, eram mortos muitas vezes, né? A gente sabe disso, que a perseguição matou muitos cristãos, o Império Romano matou muitos cristãos que eram postos nos coliseus a fim de entreter, né? Um entretenimento maquiavélico, né? Diabólico. Mas aquela sociedade pedia isso e geralmente eles usavam criminosos, pessoas que tinham cometido crimes, escravos, né? Que tinham contraído dívida ou de outras nações que eram conquistadas por Roma, e essas pessoas eram colocadas, né, nesses antros, né, os coliseus. Não só tinha um coliseu que era o principal, mas tinha outros lugares onde existia esse tipo de entretenimento, e muitos cristãos, muitos irmãos nossos sucumbiram ali, tiveram sua vida ceifada mediante a essa prática, né? O livro de John Foxe mesmo, que é o livro dos Mártires, ele relata histórias surpreendentes assim em relação a esse tipo de abuso, esse tipo de violência que os nossos irmãos sofriam. Um caso particular era uma menina de 9 anos que ela foi colocada diante de um touro pesando quase 500 quilos, né? Meia tonelada. Então a história, a tradição conta que essa menina ela foi atingida tão violentamente por esse touro que as suas vísceras caíram na hora, né? Mas o que nos conforta era o testemunho das pessoas que viram o testemunho dessa menina, de que em nenhum momento ela titubeou, em nenhum momento ela tensionou negar a sua fé. Então a gente sabe que isso não é humano, né? Uma menina de 9 anos, de 8 anos, não teria essa firmeza na sua própria condição. Era a graça de Deus sobre a vida dela, dando esse conforto, esse regozijo. E outro assunto que Tiago tenta colocar aqui para os irmãos é uma chamada coerência. É uma chamada a ter uma vida coerente com a palavra de Deus. A viver uma vida realmente, né? Que esses irmãos possam ter uma vida coerente com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra vem ensinando, que a sã doutrina, que o ensino apostólico vem ensinando. E isso tem um motivo, né? Porque ele considerava que esses irmãos estavam tendo um tipo de vida superficial, um tipo de vida que não estava realmente sendo coerente com o ensino bíblico, né? Então ele decide chamar esses irmãos a essa coerência, né? A viver uma vida conforme a profissão de fé que eles fizeram. Por eles serem crentes, né? E ouvirem sermões, trazendo para o nosso contexto aqui, o fato simplesmente de nós virmos à igreja, de carregarmos uma Bíblia, de termos uma prática religiosa em si, isso não testifica que nós vivemos uma vida coerente com as Sagradas Escrituras. Então, a grande questão é qual a motivação nós fazemos isso e a maneira como nós fazemos isso. Existe uma evidência externa, de sermos ortodoxos, de sermos conforme a doutrina, e uma evidência interna, não é, que é dada pelo Espírito Santo. Então, a chamada de Tiago aqui, queridos, é que eles deveriam viver um cristianismo em termos práticos. Viver coerente com a palavra de Deus, né, em termos práticos. E no versículo de 2 a 4 vai falar o seguinte: ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes.
Então esse texto aqui vai chamar esses irmãos para as dificuldades da vida, né? As dificuldades da vida é motivo da gente ter alegria. Então parece contra-intuitivo, né? Parece um contrassenso. Como é que eu posso estar numa situação difícil? Como é que eu posso estar diante de uma situação adversa e me alegrar nisso? Então ele vai explicar aqui pra gente, né? Ele passa a mostrar que de uma forma amorosa, né? Pastoral, como esses irmãos devem seguir as suas vidas. Isso parece loucura, né? Encontrar alegria no sofrimento. Então Tiago diz que aqueles crentes, aqueles irmãos, eles deveriam considerar uma expressão que a nossa tradução no português, que ela não capta muito bem, que é chamada alegria absoluta, alegria plena, não é? No original é assim que está lá. E é claro que Tiago não está dizendo que quando a gente está passando por um momento difícil, para a gente dizer que não dói, para a gente não dizer que está sofrendo, para a gente não reconhecer que o momento é difícil. Não é isso que ele está falando. E o que ele está querendo colocar para os irmãos aqui é que devemos observar essas provações, esses momentos difíceis que nós passamos em nossa vida, né, como instrumento de Deus para que a gente cresça. E é muito importante salientar isso, porque não é um ensino complexo, não é um ensino difícil de entender, mas a aplicabilidade dele é difícil. O fato de ser difícil não quer dizer que nós não devemos fazer. Não é? É lá, naquele momento de tribulação, naquele momento de provação, que Deus nos está dando a oportunidade de crescermos como cristãos, que Deus está moldando o nosso caráter, porque Ele quer ensinar o quê? Dependência. Ele quer ensinar a esses irmãos e a nós, né, como ser dependente diante do quadro, diante da situação, por mais diverso, por mais complicado, por mais difícil que ele seja. Então, isso é que tem uma vida prática. Né? Levantando aqui o contexto, né? Porque esses irmãos, eles tinham suas vidas totalmente destruídas, né? Assim, no contexto familiar, social e econômico. Então, o que restava? Tirar de você os seus bens, tirar de você o seu emprego e tirar de você a sua família. Não é? Então, esse é o quadro desses irmãos aqui. E por que Tiago exorta esses irmãos a se alegrarem diante das provações? O versículo 3 ele vai responder, queridos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, Deus tem usado todas as formas de provações para testar a nossa fé. Mas o texto diz que os crentes sabiam disso, né? Porque é um conhecimento intrínseco. Como eu estava falando, não é um conhecimento complexo, de difícil entendimento. Aqui traz a ideia do conhecimento que ele jamais para de conhecer. Então, o fato de nós sermos crentes, o fato de termos o Espírito Santo em nós, já traz implícito essa ideia de que o sofrimento produz perseverança. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você é um convertido, intrinsecamente, você já sabe que que essa situação de provação vai trazer para você sofrimento. E que dentro do sofrimento você vai produzir perseverança. Né? De sermos gradualmente moldados. Então, Tiago aqui diz que esses ouvintes da sua carta, eles sabiam que o alvo daquelas lutas, daquelas provações, tem sido sempre fortalecer, confirmar a fé, né? Mas também de gerar o quê? Perseverança na vida cristã. Gerar perseverança. Então, o propósito final de Deus aqui, com essas provações, é a perfeição, aperfeiçoar os irmãos. É dar os subsídios, né? E dar as ferramentas necessárias para quê? Para que esses irmãos sejam moldados conforme a imagem de Cristo, conforme a vontade de Deus. E não encarar como muitas teologias que a gente vê por aí,
as provações como um momento em que Satanás está tendo êxito na sua vida. Que vai levar para o outro lado a questão de se você negligenciar, né, os bens de graça, realmente você está se despindo das armaduras do Espírito Santo e está ficando suscetível e vulnerável às investidas de Satanás na sua vida. Mas isso tem uma questão moral, porque é você que está dando espaço, é você que está dando lugar. Então aí não é provação, aí apaga, a gente está estudando aliança, aí apaga a justa punição da sua desobediência em relação aos mandamentos do Senhor. Que também não deixa de ter um caráter exortativo, de correção. O exemplo que ele está dando aqui, né, que o Tiago está dando aqui, se enquadra muito com Jó. De um justo que está perseverando e que, em meio à sua perseverança, Deus manda aprovação grande, exorbitantemente grande, a ponto de tirar tudo que ele tem, seus bens, sua família, né? E disso restar a fé dele. Então, quando Deus restaura tudo, a fé, né, vem maior. E a grande graça que nós temos hoje é a percepção teológica disso. Porque Jó não tinha esse conhecimento que nós temos hoje da palavra de Deus. Então isso nos dá um vislumbre muito maior do que ele tinha. Uma percepção muito maior, né, da que ele naquele tempo. Que antes ele falava que antes eu sabia só de ouvir falar. Agora eu sei. E nós temos esse entendimento, né? Graças a esses irmãos do passado, aí, que passaram por essas situações, e nós temos o privilégio de saber que essas provações vão produzir essa perseverança. E a perseverança, uma gradação maior na caminhada da fé. Então, Tiago escreve para encorajar esses irmãos na fé, durante tempos difíceis que eles estavam vivendo. E ele não diz, né, se você enfrentar provações, mas ele fala quando você enfrentar provações. É uma questão, é uma certeza de que nós, né, como cristãos que somos, nós vamos passar por provações. Porque provações nada mais é, querido, do que o instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. Se o nosso Senhor passou por provações, por que nós não vamos passar? Se nós queremos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo, por que nós vamos ter uma trajetória diferente? Então o cristianismo não é uma chamada para ser abençoado no sentido material ou ter uma vida próspera, né? Deus pode até lhe abençoar com a vida próspera. E graça, né, glorificado seja o nome dele por isso. Mas o que ele dá a um, necessariamente ele vai dar a outros. E não é isso que vai caracterizar a sua fé. Então, esse que Tiago está querendo expor e levantar aqui para esses irmãos, né? Então, a questão aqui não é fingir ser feliz quando enfrentamos a dor, mas ele tem uma perspectiva positiva. Não é? Então, Deus, eu errei. A primeira questão do crente diante da provação é o quê? Em que eu estou negligenciando a lei do Senhor? O autoexame, o coração penitente. Em que, Senhor? Mergulhar seu joelho, ficar no chão lá e pedir ao Senhor, em que, Senhor, eu tenho negligenciado a tua lei? Em que, Senhor, eu tenho negligenciado a tua palavra? Então, depois do autoexame, daquilo da sua vida, da sua introspecção, do coração contrito diante de Deus, não é? Fazendo uma análise realmente honesta, não perante o que você acha, não perante o que eu acho, mas perante a palavra de Deus. Depois você se esquadrinhar o seu coração, mediante a palavra de Deus, não é? Aí você vai ver se realmente o que você está passando é uma aprovação ou é uma paga diante da negligência da lei do Senhor. Então não estou negligenciando. O aspecto mandato social, cultural, espiritual está em ordem, está em ordem. Então vamos ver vamos perseverar nessa prova que Deus está me dando. Porque quando eu sair dela, eu vou estar num patamar em relação à minha fé maior. Então perceba que até o sofrimento para o crente é um meio de graça. É um instrumento que Deus dá para o seu povo progredir, avançar de glória em glória, né? Avançar no aspecto da sua fé. No versículo
5 a 8 vai falar o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e nada lhe prospera, e se lhe se há concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, não suponha que esse homem que alcançará o Senhor, alguma coisa, homem dobe, inconstante em todos os seus caminhos. Então, no versículo 4 aqui, queridos, Tiago diz que o objetivo de Deus aqui é que a igreja não deve ter necessidade de nada a não ser dele. Né? Então, Deus ele tem que preencher a nossa vida de uma maneira que nós não sintamos necessidade de mais nada. Isso é muito sério, irmãos. Não é? Porque isso pega todos os nossos desejos, pega todos os nossos anseios, aquilo que é mais secreto, que até mesmo, muitas vezes, nós nem sabemos que temos aquele desejo. E a palavra de Deus vai no âmago disso aqui. Todos os seus anseios, todos os seus desejos, todas as suas necessidades, eles têm que ser direcionados a Deus. Mas como assim, irmão Daniel? Nós vamos deixar de trabalhar, nós vamos deixar de estudar, nós vamos abdicar da família? Não, querido. É justamente isso que Deus está dizendo. Não, em tudo que vocês façam, o Tiago está dizendo aqui, seja no ambiente familiar, né? Mandato o quê? Social, seja no ambiente da igreja, tem aquele ambiente, mandato religioso, né? E seja no questão da mandato cultural, que é o desenvolvimento do nosso trabalho, tudo tem que convergir para a glória de Deus. Deus não está dizendo aqui, o Tiago está expondo que nós devemos ficar restritos a um local e nos isolarmos lá e ficar isolado do mundo e viver só fazendo culto de teologia. Não. Nós temos que estar inseridos num cenário social de uma maneira que glorifique a Deus com a nossa profissão, com o que nós fazemos, né? Com tudo aquilo que nós somos. Tudo tem que convergir para a glória de Deus. Tudo tem que ser voltado para a glória dele. Então, se eu perder o meu emprego, glória a Deus por isso, porque Deus tem um propósito para isso. Se algum parente falece, glória a Deus por isso, irmão. Eu posso não entender, eu posso não saber o motivo, né, no primeiro momento do sofrimento, do luto, então eu posso não entender, mas eu sei que aquilo tem um propósito, a qual Deus quer usar aquilo de uma maneira e qual isso vai transformar a minha vida. E qual Deus vai trazer aquele momento ali para a sua glória. Então, é esse ensinamento, queridos. É isso que Tiago está querendo falar para esses irmãos aqui. No versículo 5 ele mostra como se deve fazer isso, né? Ele vai dar uma condicional aqui na nossa língua portuguesa. E nós sabemos que a partícula se, ela expressa a possibilidade, né? Mas não é isso que ele está querendo dizer aqui, querido. O que Tiago está dizendo aqui é que estes crentes aqui, esses irmãos, eles não estão agindo com sabedoria. Isto porque não pediram a Deus, né? Eles não estão usando sabedoria porque não pediram a Deus. Não é uma condicional. Então, o português ele não capta bem a ideia aqui. É um resultado, não é uma condição, é um resultado. Então, logo vocês estão passando por tribulações, vocês estão tendo atitudes incoerentes com a palavra de Deus. Não é se, não, vocês estão tendo atitude incoerente com a palavra de Deus, logo vocês estão sendo o quê? Insensatos. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Não, porque eu estava desesperado, não, porque eu estava num momento... Meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, ó, nesse momento, não sabe o que fazer não, ajoelha e ora. Vai pedir a Deus entendimento, vai pedir a Deus discernimento, para que ação, qual a melhor ação, o que eu devo fazer naquele momento ali. A gente age no calor da emoção, a gente age no calor da situação, a gente age empurrado por outras pessoas e esquece de agir movido por Deus.
de se colocar justamente nessa hora, irmãos, que a gente passa, aquela hora difícil, que eu sei que cada um de nós aqui passou, é naquela hora complicada ali, que nós devemos reconhecer que Deus realmente é Deus nas nossas vidas. Isso é se ajoelhar e dizer, Senhor, se não for Tu, quem vai ser, Senhor? O que vai ser de mim sem Ti, Senhor? De colocar e derramar seu coração e dizer, Senhor, não posso sem Ti, nada eu posso fazer sem Ti, Senhor. Venha a mim, senão eu não tenho como me sustentar. E Ele escuta, irmão. A palavra de Deus tem garantido isso. O próprio Tiago aqui nos garante isso. Não é? O próprio Espírito Santo está nos garantindo isso através da sua palavra. De que nesse momento de aflição, nesse momento difícil, Deus irá nos socorrer. Irá confortar o nosso coração. Irá derramar um bálsamo, não é? Nas nossas vidas, diante daquela situação difícil, que humanamente é tão complicado de superar. Né? Ao exemplo daquela menina, quando eu usei aqui a ilustração, da menina de 9 anos diante da morte, e Deus pediu a sua morte, e ela teve digamos, o desprendimento, né? A coerência de ter uma vida realmente não abdicar de Deus, não abdicar de Cristo ali naquela situação. Então é esse tipo de vida que somos impelidos a ter, queridos. Então esses irmãos, eles não estão agindo com sabedoria, né? Porque não pediram essa devida sabedoria a Deus. E Tiago volta e relembra, né? Que a falta de sabedoria é uma das razões pelas quais nós tomamos decisões às mesmas provações. É como a gente deve fazer, né? Essa questão de estar consciente disso e, em meio a isso, buscarmos a Deus. E Tiago deixa implícito que Deus é a fonte de toda sabedoria. Então, Deus é a fonte de sabedoria. Eu só vou saber o que fazer adequadamente se eu me submeter a Deus. Como? Leia a palavra, né? Leia a Bíblia, aquilo que a Bíblia expressa, não, mas a Bíblia em relação um caso concreto, específico, a Bíblia não vai falar, mas ela vai fornecer princípios, irmão. Ela vai fornecer diretrizes, e dentro daquela diretriz, dentro daquele princípio bíblico, nós vamos orar, né? O Espírito Santo vai nos confortar e vai nos dar tranquilidade diante dessa situação que nós estamos enfrentando. E ele fundamenta isso em duas verdades. Todo esse quadro que eu descrevi até agora, né? Tiago vai fundamentar isso em duas verdades. Primeiro é que Deus dá esta sabedoria liberalmente, né? A ideia é que Deus derrama de forma abundante, não é? Essa sabedoria que nós necessitamos. Ele não libera de forma de pouca, né? É de uma maneira abundante. É de uma maneira que vai não só completa, como supera as nossas expectativas. E outra coisa é que Deus não lança no nosso rosto, né? Deus não passa na cara um bem o qual a gente pede a Ele. E a ideia é de que toda vez que nós estamos diante de uma situação difícil, é como se nós estivéssemos indo pela primeira vez diante de Deus. Aquela situação ela não te dá como se Deus fizesse, não, você já está pedindo de novo outra. Não. Deus sempre vai nos ajudar diante dessas situações. Então eu falo isso porque muitas vezes Satanás ele coloca, né, essas armadilhas na nossa cabeça, dizer, mas estou nisso de novo, nessa situação de novo, mas estou sempre pedindo a Deus. Então corra para Deus, irmão. Sempre no momento de fraqueza, corra para Deus. Só Ele pode dar a força necessária diante da situação difícil. Então, mas tu está fazendo isso de novo, como tu é pecador, né? O acusador da nossa mente. Mas como tu é pecador. A gente às vezes se sente sujo, se sente constrangido e em direção a Deus.
E a palavra demanda que a gente faça o quê? Confesse nosso pecado, se for o caso. Pague, restitua, né? Se nós ferimos alguém. E peça lá perdão, né? A pessoa, se a gente ofendeu alguém. Ou se a gente causou algum mal, que a gente vá lá e retribua novamente aquela pessoa. E encarar a nossa... Se for no caso de Davi mesmo, exemplo. Que Davi, quando errou, mesmo ele restituindo, mas tem a punição. E a punição é graça. A punição é sinal que nós somos o quê? Filhos, não é? Então nós devemos aceitar essa punição felizes. Porque se você está sendo castigado por um pecado, não é o caso aqui do contexto, mas se você viveu essa situação, se alegre no Senhor. Porque isso é graça, irmão. Pode ser ruim no contexto humano, é tão ruim estar passando por isso, devido a uma ação que eu fiz. Mas se alegre no Senhor, porque é a correção dele. E Deus só corrige quem? Seus filhos. O mundo está aí, ó, vive à torta e à direita fazendo mal e não é corrigido. Por quê? Porque Deus está reservando a paga para eles. Então, quando você errar, que Deus lhe corrigir, ou que Deus use um irmão, né? Que às vezes a gente, uma irmã está querendo se meter na minha vida. Muitas vezes não é. Tem irmãos enxeridos que realmente... Mas entenda o contexto, se é enxerimento ou se é uma preocupação do irmão, né? Por sua vida. Porque aquele irmão pode estar sendo usado por Deus, né? Como motivo de graça na sua vida. É claro que tem pessoas que estão fora do contexto, são bisbilhoteiras, são fofoqueiras, mas não estou falando desse contexto. Eu estou falando do contexto, né, onde realmente a exortação é bíblica. Que a exortação está no caminho correto segundo a palavra de Deus. Então, continuando, esse pedido deve ter, de oração, né, de sabedoria, ele deve ter algumas condições. Deve ser pedido com fé, né, afirme confiança, que o versículo 6 fala, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois o homem que aqui está descrito, a pessoa que está aqui descrita, é semelhante à onda do mar, né? Conduzida pelas ondas, e a ideia aqui de que é o homem que duvida. Pede a Deus, mas duvida. Então, vou orar, né? Já que estou aqui mesmo, vou orar e vai que Deus atende. Vai que Deus atende. Deus está garantindo. É garantir, irmão. Então Deus não é o homem para ser mentiroso. Ele garante. E uma vez que ele garante, vai acontecer. Então não podemos titubear, né? Eu vou orar, mas não, tenha fé, meu irmão. Quando você chegar diante de Deus e estiver diante de uma situação complicada, tenha fé que Deus vai lhe escutar. Não duvide. Então a pessoa de duas almas, no versículo 8, é a figura da inconstância desse homem, né? Que ele sabe para onde vai. Uma hora ele é fervoroso, cheio de fé, outra hora ele não sei se Deus vai cumprir mesmo esse negócio que está na Bíblia. Ou muitas vezes ele até acredita no que está na Bíblia, mas não acredita de forma prática, que é o que Tiago está exortando aqui. Então isso é um tipo de ateísmo, chamado ateísmo prático. Não, está lá na Bíblia, não acredita na Bíblia. Mas na tua vida, querido, como é que isso é aplicado? Como é isso que está sendo feito? Como é que tu concebe isso na tua cabeça? A Bíblia não só serve para a gente estar aqui no momento de culto, da escola dominical e sair daqui, não, meu irmão. Ela nos acompanha em todos os nossos passos, em tudo que nós fazemos. É isso que é ser cristão. Não tem agente secreto no reino de Deus. Não existe agente secreto no reino de Deus. Nós somos todos, né, guerreiros, chamados a batalhar. E a nossa batalha é com o joelho no chão e coração e entendimento da palavra de Deus. É assim que o crente batalha. Vida coerente com a palavra. E é essa exortação que Tiago tem chamado esses irmãos aqui, né? E quando o Tiago fala sobre sabedoria,
ele está falando não só sobre conhecimento, né? Mas da capacidade de tomar as decisões certas, as decisões corretas. E podemos orar a Deus e saber que Ele, generosamente, na sua graça, Ele vai, irmãos, Ele vai conceder essa graça. Ele garante isso. Né? A gente tem essa certeza assegurada pelo próprio Deus. Então, sabedoria significa, meu irmão, um discernimento prático. Não é? De você enxergar que ela está ali, naquele momento complicado, difícil. De você ter aquele vislumbre, a identificação daquele problema. E saber distinguir. Esse aqui é o caminho mais sensato. Esse aqui é o caminho que agrada mais a Deus. Esse aqui é o caminho que eu devo seguir. Mesmo que as consequências sociais sejam maiores. Mas para a glória de Deus, eu vou seguir isso aqui. Então, essa é a implicação prática desse ensino que Tiago tem trazido, né, para nós aqui. Versículo 9 e 11 a 11 vai falar o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico e os seus caminhos. Então, aos irmãos pobres, né, que são uma grande maioria, esses irmãos, eles são tentados a invejarem os bens daqueles irmãos mais abastados, né? E não só dos irmãos, mas do mundo em si, como a gente lembra do Salmo 73, Salmo de Asaf, né? Quando ele está em caminho um tempo, ele observa os ímpios prosperando entre aspas, né? Porque, na verdade, aquela vida próspera dos ímpios nada mais é do que Deus colocando eles em quê? Em lugares escorregadios. Colocando eles, né? Armando o arco, seu rosto para saltar. Então, os filhos de Deus, eles têm que ter essa noção. Aqueles que são livres têm que ter essa concepção. A igreja, em sua grande maioria, ela nunca foi rica. Né? Sempre foram pessoas pobres e que tiveram em Deus o seu maior bem. Então, esse é o maior bem da igreja. É seu Deus. Não é? O maior bem da igreja é Cristo. Esse é o nosso maior bem. É isso que nós devemos nos gloriar. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Devemos nos gloriar em Cristo. Não nos nossos bens, no que nós temos. Não é errado ter bens. Não é isso que ele está dizendo. Mas se Deus não lhe concedeu bem, meu irmão, viva para a glória dele. Se Deus lhe concedeu, viva para a glória dele também. Não é? E ser pobre, que ele está querendo colocar aqui, nós precisamos entender que Deus, ele faz o que ele quer, né? Ele distribui da maneira que ele quer. E lembrando que a questão dos bens está ligando ao mandato cultural. Então, se você desenvolver bem seu mandato cultural, consequentemente você vai ser abençoado. E a gente está estudando a aliança, o mandato cultural lá com Adão, está no aspecto da graça comum. Então, se o ímpio também ele correr atrás, batalhar, estudar, ele vai ser abençoado. E o crente também. Então, a graça comum está acessível para crentes e não crentes, para o justo e para o injusto. O sol está aí para ímpios, né, para justos e injustos. Então, o aspecto da graça comum, ele abarca todo mundo. Então, os ricos deste mundo, Tiago relembra aos ricos deste mundo que eles são passageiros. A sua riqueza, ela é uma coisa estável, né? É como uma flor que é tão bela, mas pela manhã ela vai, aquela formosura murcha. E aos irmãos que são abastados, têm bens, ele está querendo dizer o seguinte, ó: não se baseiem nos seus bens, porque quem tem uma certa condição, assim como aqueles que não têm uma vida humilde, de olhar para quem tem uma certa condição tem digamos, a predisposição de condicionar a sua vida àquilo que tem, seja no emprego, seja numa casa, seja
qualquer bem que seja. Então, se você tiver aqueles bens, a minha vida tá ok. A partir do momento que perdi o bem, perdi o carro, aí não vai estar, minha vida vai. Então, esse é o homem de duas almas, né? Se ele tem o que ele quer, tá tudo ok. Se ele não tem o que ele quer, então já começa a ficar ruim. Não, irmão. Os irmãos abastados não podem ter esse tipo de pensamento, né? Porque a expectativa do juiz aqui é clara, e confiar na sua conta bancária, né? Então não podemos ter esse vislumbre, porque se nós temos é graça de Deus, se nós não temos é graça de Deus também, e temos que ser gratos a Ele. Ele não me prometeu vida fácil, né? O cristianismo de vida fácil não existe. Um cristianismo que prega que nós devemos ter uma vida próspera, né? Teologia da prosperidade aí, que está para ir para comprovar isso, é uma teologia falsa. É uma teologia que não é evangélica. O evangelho não prega isso. E você tem que ter uma vida próspera. Você tem uma vida próspera se Deus quiser dar a você. E se você obedecer o mandato cultural. Aí sim você tem. Não quer dizer que os irmãos não tenham, também não estão obedecendo o mandato cultural. Não é? Trata-se da graça de Deus mesmo em si. E não é isso que vai direcionar a sua vida, meu irmão e minha irmã. O fato de você ter ou não ter dinheiro, isso é irrisório no reino de Deus. Porque o Deus do qual nós servimos é dono de tudo. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Então, nosso maior bem, meu irmão e minha irmã, nosso maior bem é Cristo. É o nosso Senhor. E é isso que Tiago está exortando esses irmãos aqui. Dizer, vivam, irmão, uma vida coerente com a palavra de Deus. Vivam para Cristo, para a glória dele. Vivam por ele, né? De uma maneira que a vida de vocês ateste quem vocês são, que vocês são carimbados com o Espírito Santo. Então vivam a vida seguida por ele. Quer vocês tenham dinheiro, quer vocês tenham reprovação, quer vocês não tenham dinheiro, não importa, querido. O contexto social, né? O contexto político, não importa. Nós devemos viver direcionado para a glória dele, para que ele seja, para que nós sejamos motivo dos homens darem glória a ele. Não é? É para isso que nós vivemos como crente. Então, já terminando, querido, quero fazer algumas aplicações rápidas, né? Que, primeiro, mesmo diante de algumas adversas situações, nós não podemos nos desesperar, porque nós temos o garantidor de que ele irá, né, se for a vontade dele, resolver a questão, resolver a situação. E muitas vezes resolver a situação é nós morrermos, né? Lembra lá da menininha de 8 anos, foi martirizada. Então nós temos que ter conforto para a morte, irmão, também. Se essa for a vontade de Deus. A cruz, sabe o que quer dizer aquela cruz ali? Quer dizer morte. Nós somos chamados para morrer todos os dias. Seja de forma a você se desprender daquilo que lhe impede de servir a Deus, né? De você se livrar daquilo não, eu quero focar o reino de Deus, eu quero glorificar o reino de Deus com o meu trabalho, eu quero glorificar o reino de Deus com a minha vida, eu quero glorificar o reino de Deus sendo marido, sendo esposa, sendo filho, sendo aluno, né? Sendo um professor. Tudo que eu faço eu quero glorificar a Deus. Não é querer ser melhor do que os outros, mas querer colocar aquilo de uma forma que Deus seja glorificado naquilo. Que as pessoas olhem para você e digam, glória a Deus pela vida dessa pessoa, glória a Deus pela vida desse irmão, glória a Deus pela vida dessa irmã. Não é? Que é o testemunho. Nós somos chamados para ser testemunha. Testemunho no grego é mártir. Nós somos chamados para a morte. Testemunhar é morrer. É justamente aquilo que aquela menina fez. A vida dela, né, foi testemunho para que outras pessoas vissem e outras pessoas fossem levadas a Cristo. Como uma menina de 9 anos pode ter essa firmeza em relação à morte? Como é que é isso? Que Deus é esse que leva as pessoas a ter essa firmeza? Uma criança, não é? A ter essa firmeza diante da sua morte, mas não estava nela, queridos. Essa firmeza vinha de Deus. Essa firmeza vinha de Cristo, do Deus ao qual ela servia.
Então que isso seja uma diretriz, né, na nossa vida e que possamos viver realmente como o apóstolo Tiago aqui nos chama, uma vida coerente com a palavra de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. A Ele toda agora, queridos. 2 minutinhos. 2 minutinhos de intervalo, a gente vai para a nossa escola dominical.